Nesse vídeo eu vou mostrar a resolução com função recursiva para poder mostrar um vetor, né? O objetivo então vai ser criar essa função utilizando o recurso de recursividade para poder listar aí os elementos que estão dentro de um vetor. Eu aqui já tenho um código inicial, onde eu tenho um vetor de 4 posições e eu percorro de uma maneira tradicional, utilizando uma iteração com laço de repetição for, mostrando cada um dos elementos desse vetor. Se pegar aqui o resultado da execução desse código, simplesmente mostra ali os 4 elementos, 1, 2, 3, 4, que são os 4 valores que estão dentro desse vetor. Se tem dificuldade de entender essa parte de mostrar os valores de um vetor, eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkado no card para poder auxiliar também com uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento de código que faz ou que é responsável por ficar mostrando o vetor. Primeiro passo para poder trabalhar com a função recursiva vai ser adaptar esse código para ele funcionar como se fosse uma função, ou com o uso de uma função. Eu vou adaptar ele ainda sem recursividade, sem nada, utilizando essa estrutura lógica para poder criar a minha função. Então, essa função ela só vai mostrar os valores do vetor, então vai ser uma função que não retorna nada. Vou chamar ela de print vetor e ela vai receber o vetor, que eu vou chamar de vet mesmo. E eu vou aproveitar e já vou fazer uma função que ela funcione o mais genérica possível, no sentido de receber um tamanho para poder funcionar para um vetor de 4 posições, assim como ela poderia funcionar para um vetor de 10 posições, dependendo do valor que é passado aqui como parâmetro. Eu até vou fazer um pouco diferente. Em vez de simplesmente dizer o tamanho do vetor, eu vou até deixar mais genérica possível essa função, de forma que eu consiga passar, por exemplo, eu quero saber só a metade final do vetor. Então eu passo lá um termo intermediário e o último índice desse vetor. Então eu pego o primeiro e vou até a metade do vetor. Então eu não quero ter o objetivo de mostrar ele do começo ao final, eu quero pegar só uma parte. Então eu vou passar dois parâmetros, não só o limite final desse vetor, mas também o limite inicial. Então aqui vou chamar até de início e fim. Eu vou passar dois parâmetros então para ela, que me permitiria mostrar apenas uma parte do vetor. No meu objetivo aqui, esse inicial vai ser o 0, o final vai ser o último índice, que seria o índice 3, no vetor de 4 posições, mas ele essa função aqui ela está mais genérica aí, funcionando para pegar pedaços do vetor apenas. Para poder percorrer o vetor, eu vou pegar esse trecho aqui até... Eu não vou mais precisar desse i aqui, então eu já vou tirar ele daqui, porque esse i na minha função main era só para percorrer o vetor, não vou mais precisar. Isso porque agora eu vou extrair esse pedaço do código para cá, para dentro da função. É uma função que não tem retorno, então ela só vai mostrar aqui os valores. E aqui eu preciso chamar a função, né? Então só vou chamar a função print vetor. Eu preciso passar o meu vetor, que se chama vet aqui. Eu preciso passar o meu valor inicial, né? Então meu índice inicial, que é índice 0, e o meu último índice desse vetor, que é o índice 3. Então não está funcionando pelo tamanho do vetor, e sim pelo índice inicial e pelo índice final. Com isso, agora eu tenho a adaptação desse código de forma que faz a mesma coisa, né? O resultado é o mesmo, só que ele funciona desta maneira um pouco diferente, realmente listando a partir dos parâmetros aqui que são informados para a função. Olhando melhor, ainda tem que fazer algumas correções desse código, né? Porque ele ainda está fazendo de 0 ao 4, não dava só para dar Ctrl+C, Ctrl+V. No lugar de 0 vai ser por essa minha variável ini, né? Então vai inicializar pelo ini, e aqui vai até o menor igual ao meu índice final. Então começa ali, se for passado 0 e 3, 0, 1, 2 e 3 ali os índices que seriam mostrados desse vetor. Olhando essa alteração, eu também vejo que eu nem precisaria realmente ter essa variável i aqui. Poderia até dispensar a criação dela, onde eu faria um for que vai de ini mesmo, já tenho definido o ini, enquanto o ini for menor do que o final, o ini vai aumentar, e eu teria aqui indexado de ini como índice aí para poder percorrer. Então uma otimização aí para poder dispensar o uso da minha variável, né? Então o ini já estava inicializado, não preciso atribuir um valor mesmo, só disse aqui que minha variável de controle é o ini, né? Até poderia deixar em branco, mas eu vou deixar aqui o ini. E
e com isso vai ter a listagem ali dos valores. O resultado da execução é o mesmo que já acontecia antes, simplesmente lista ali os valores, só que agora com uma certa otimização, tá? Porque eu utilizei cine aqui para controlar, no lugar do i, os índices que tem nesse vetor. Indo adiante, vou fazer a adaptação agora para que essa função ela funcione realmente como se fosse, em vez desse funcionamento interativo aqui, eu vou alterar para que ela funcione utilizando o recurso de recursividade, onde a cada chamada da função eu vou imprimir termos do vetor e chamar recursivamente a função. Eu então criei aqui a outra função, já está criada, essa minha função recursiva, essa aqui é a versão anterior. Eu só chamei aqui de 1 e de 2 para poder diferenciar uma função da outra. Essa aqui não importa mais, eu vou deixar até aqui minimizada para poder prestar atenção nesta função aqui que foi definida. Então essa função ela funciona com os mesmos parâmetros, dá para comparar aqui, então para o funcionamento é exatamente igual, é só o jeito que ela funciona para mostrar que é diferente. Onde, vou voltar aqui, eu tinha esse teste, né, condição de parada da minha estrutura iterativa, eu continuei como condição de parada, só que agora num desvio condicional, onde enquanto essa condição, né, se essa condição, melhor dizendo, for verdadeira, eu vou chamar recursivamente a minha função. Então, minha condição de parada é quando isso daqui não for mais verdade, quando o in for maior do que o fim. Então, eu não vou chamar mais recursivamente minha função, e com isso eu vou encerrar o funcionamento dessas chamadas recursivas. Caso contrário, né, se essa condição for verdadeira, eu vou ficar imprimindo um valor do vetor, da mesma maneira que eu já tinha essa instrução aqui, e chamar recursivamente, lógico que aqui, né, deixa eu até apagar esse 2, vamos chamar só de print vetor mesmo. Então aqui eu chamo novamente a função, passando o vetor novamente, passando o fim, e aqui, como in, eu vou estar passando o valor de in mais 1. Por quê? Porque essa instrução aqui só imprime um valor do vetor. Então assim, inicialmente vai ser chamado com o in igual a 0, então eu vou mostrar o valor do in, do vetor na posição 0. Depois, isso daqui vai ser incrementado, chamando novamente a função, significa que essa função vai receber o valor 1, né? O incremento de 0 mais 1, 1. Então, ele mostraria o vetor na posição 1. E chamaria a função novamente com o índice 2, mostrando o vetor na posição 2, e assim por diante. Vamos ver a execução desse código. Então, estou utilizando uma ferramenta web aqui que permite visualizar com certa facilidade a execução desse código, né? Executando um passo a passo e com um demonstrativo visual aqui para fazer o debug desse código. Inicialmente, então, começa a executar aqui pela função main, né, onde ele cria um vetor, né, já está até aqui marcado o vetor, e já inicializa esse vetor com elementos, no caso o elemento 1, 2, 3 e 4, e depois chama a função printVetor, né, que é a minha função aí recursiva, e eu vejo então que ele cria aqui uma nova instância, né, destacando aqui o que era o empilhamento aqui da função principal e a interrupção aqui para poder executar esta função, essa primeira chamada da função printVetor. Veja então que o vetor, né, nada mais é do que um ponteiro para aquela estrutura, porque todo vetor é passado por referência. E depois eu faço esse teste vai dar verdadeiro nessa situação, os valores são 0 e 3. Então vai mostrar o valor do vetor, então seria essa daqui a saída. Depois eu chamo novamente a função printVetor, gerando uma nova instância aqui de execução, tá, desta função, empilhando aqui assim a execução dessa função. Sendo que aqui está até marcado, né, onde tinha parado aquela execução anterior, no caso dessa primeira aqui, parou nesse ponto, e começou essa nova execução aqui. Onde nos parâmetros que são recebidos é um apontamento para aquela estrutura de vetor ainda, mas agora com os valores 1 e 3, diferente de 0 e 3 que tinha sido passado antes, por causa desse incremento aqui do valor inicial mais 1. Com isso o teste vai dar verdadeiro. Eu vou mostrar um valor do vetor, né, do índice 1, então, que é o valor 2. Índice 1 tem o valor 2. E cheguei novamente para poder chamar recursivamente a função, gerando uma nova execução aqui. Agora vai ficar um pouquinho difícil de visualizar, mas ele criou uma nova execução aqui, onde recebeu agora os parâmetros 2 e 3, além do próprio vetor, que vai acontecer de maneira similar, né? Então ele vai mostrar um valor do vetor, mostrando o valor 3, que é o que está no índice 2 aqui sendo exibido, né? Índice 2, então mostrou o índice 2 que é o valor 3, chegou aqui para novamente chamar recursivamente a função. Chamou recursivamente, criou essa nova instância aqui,
onde recebeu como parâmetros os valores 3 e 3, né, 2 mais 1 que dá o 3, que faz com que ainda passe nesse teste, 3 é menor ou igual a 3, imprimindo o valor do vetor na posição 3, que é o valor 4, então aqui ele foi mostrado, e depois chamando recursivamente a função novamente. Chamou a função uma nova execução recursiva, que está aqui, passando os valores 4 e 3. 3 mais 1, que dá 4. Agora, né, não vai passar nesse teste, a gente vai ver que não vai passar nesse teste. Então, chegou ao final aquela execução da função. É importante perceber que, por mais que no código acabou mostrando 1, 2, 3, 4, que era o que se tinha interesse de mostrar do vetor, não é porque a função não foi chamada mais recursivamente que encerrou todas aquelas chamadas anteriores da função. É possível ver aqui que existe o empilhamento do que aconteceu, de forma que essas execuções estão todas ativas, e essa daqui, que é a última, né, que vai ser encerrada daqui a pouquinho, ela que não vai mais chamar recursivamente e vai conseguir chegar realmente no final. As demais, elas não chegaram no final, elas pararam num certo estado, no caso que assim, onde foi chamado recursivamente a função. Então agora no próximo passo, a gente vai ver que esta execução aqui, ela sumiu com 4 e 3. Não chegou no final ainda. Ok, agora ela sumiu porque chegou no final e está na execução anterior, que é aquela que tinha os valores 3 e 3. Então ele tira aquela última execução e volta para a penúltima, que não tinha mais muito o que ser feito, né? Bem da verdade, né? Ela já tinha chamado recursivamente, depois ela só tem que encerrar, não tem mais instruções. Então ela vai e encerra, voltando para aquela que era, né? Então a última foi encerrada, a penúltima foi encerrada, agora ele vai encerrar a antepenúltima, porque também não tem mais nada, vai funcionar da mesma maneira, mas existe esse processo de desempilhar. Todos eles vão ter que chegar até o final aqui da execução desse código, do código da função, desempilhando as suas execuções, até que encerrou todas aquelas chamadas da função printVetor, ele volta para a função principal para também chegar até o final, no caso chegar até a execução aqui do comando return 0. Agora sim, encerrando, chegando ao final, a execução desse algoritmo. Então essa ferramenta é legal aqui, web, para poder visualizar, né, esse empilhamento aí no processo aqui de execução dessas funções recursivas. Bom, esse funcionamento desse código do printVetor recursivo aqui, ele mostrou os valores de frente para trás, né, do primeiro ao último valor ali, do valor inicial até o valor final que foi determinado para ser mostrado daquele vetor. Eu vou fazer uma pequena alteração e vamos ver o impacto, né? Então aqui mostrou, né, de 1 a 4. Eu vou fazer uma pequena alteração invertendo esta chamada recursiva, porque aqui eu mostrava um valor, eu vou até deixar mais fácil de visualizar, vou comentar essa linha, porque antes eu mostrava o vetor e depois chamava recursivamente a função, agora eu vou fazer primeiro chamar recursivamente a função e depois imprimir o valor do vetor. Vamos ver o resultado desse código. Agora eu já tenho como valores, como funcionamento da função, mostrando esse vetor de trás para frente. Ele mostra do último valor para o primeiro. Para entender por que isso acontece, vamos fazer um teste de mesa. Então aqui eu tenho esse trecho de código que é lá da função principal, que já vimos o que acontece, né? Ele acaba criando um vetor de inteiros ali com esses termos, 1, 2, 3 e 4 em cada posição desse vetor, um vetor de 4 posições, e chama a função para a execução recursiva dela. Nesse ponto, a função é executada, né? Então recebendo como parâmetros o valor 0 e 3, que estão aqui sendo passados, né? Então passou o vetor ele é um apontamento então para aquela estrutura que está lá, né, da função, daquela alocação do array vet lá na função principal, então ele acaba tendo só um apontamento ali para aquela estrutura. Eu não vou ficar mostrando essa seta porque confunde, mas aqui está até destacado que é um ponteiro para o vetor, né? Então aqui está destacado que é um ponteiro para o vetor e passou aqui os parâmetros 0 e 3 nessa execução aqui desta função. Essa função vai executar, na primeira execução dela, primeiro eu vou, né, ele vai passar no teste, né, porque 0 é menor ou igual a 3, então eu vou chamar recursivamente a função, parando exatamente a execução nesse ponto, né? Então aqui eu paro para poder chamar recursivamente a função. Então na segunda execução dessa função, que está aqui, o mesmo código no final das contas, os valores recebidos, né, aquele ponteiro para o vetor, mas agora com os valores 1
né, de 0 mais 1, e o 3, que seria a estrutura onde estaria o índice final aí desse vetor. Vai passar no teste do if, né? Então 1 é menor ou igual a 3, então vai chegar nesse ponto aqui também, onde vai chamar novamente, recursivamente, a função, onde eu tenho essa terceira execução da função printVetor, que vai receber novamente um ponteiro para aquele vetor, e agora os valores 2 e 3 para início e de fim. Vai passar no teste novamente do if, então 2 é menor ou igual a 3, de forma que eu novamente chego nessa instrução, onde eu chamo novamente, de maneira recursiva, a função printVetor. Então, nessa nova execução, os valores recebidos vão ser o apontamento para o vetor, mais o valor inicial sendo 3, e o valor final 3 também. Novamente vai passar no teste, porque 3 é menor ou igual a 3, eu vou chamar recursivamente a função de novo. Vejo que até esse momento nada foi mostrado, né? Nenhum print aconteceu de verdade. Eu estou simplesmente chamando recursivamente a função, tá? Empilhando essas execuções. Então aqui nesse ponto, chamei novamente de maneira recursiva a função, então eu vou para uma quinta execução dessa função, só que agora essa função recebe como parâmetros o apontamento para o vetor, o valor inicial 4 e o valor final 3, de forma que o teste realizado no if, no desvio condicional, se 4 é menor ou igual a 3, o teste vai dar falso, com isso eu vou encerrar a execução. Eu vou encerrar a execução, não vou chamar mais recursivamente, né? Mas o que acontece então nessa execução? Bom, ele vai encerrar e vejam que nada vai ser mostrado. Até mesmo porque não tem índice 4, né? Não conseguiria mostrar o índice 4 do vetor. Então essa execução, essa quinta execução da função recursiva, para mim só está fazendo, tudo que ela está fazendo é não fazendo nada. Ela fez um teste, o teste deu falso, por isso ela não tem mais instrução nenhuma a ser cumprida, ela só vai encerrar e parar a sua execução. Mas logo em seguida, ao encerrar a sua execução, ela vai, no processo de desempilhar, voltar para a execução anterior, que é a minha quarta execução da função, que tinha parado na chamada recursiva, que está ali assinalada pela seta, e dando continuidade a esse código, o que vem depois nesta execução? Bom, ele vai fazer aquele printf, né? Então tem o printf para ser cumprido antes de chegar ao final desses trechos de código. Então ele vai mostrar na tela, na saída, esse valor, que é o valor do índice 3 do vetor. O índice 3 do vetor é o valor 4, 0, 1, 2, 3, né? Então é o valor 4, que é o que é mostrado. E, bom, já fez o print dela, não tem mais nada, só encerramento. Esta execução também vai chegar ao final e vai se encerrar e vai voltar para aquela terceira execução. A terceira execução tinha parado exatamente nesse ponto aqui, então ela vai continuar, onde ela tem um print a ser cumprido. Esse print vai mostrar o vetor na posição 2, 0, 1, 2, que é o elemento 3. Então, porque está pegando aqueles valores que estavam naquela execução. Os que estavam nas outras execuções, por mais que aquele valor inicial tenha sido incrementado, foi incrementado nas outras execuções, nas posteriores. Então, nesse ponto, o valor inicial realmente era 2, por isso mostra aí o índice 2, vetor na posição 2 aí na tela. Tendo feito o print, não tem mais instruções a serem cumpridas, essa execução também vai chegar ao final, sendo removida, voltando para a execução anterior, que tinha parado exatamente nesse ponto, de forma que agora ela tem que cumprir esse print. Então ela vai mostrar o print do vetor na posição 1, que é o valor 2, posição 0, posição 1, mostrou aqui o valor 2, e também não tem mais nada a ser cumprido, né? Ela vai encerrar a sua execução, sendo removida, voltando para aquela primeira vez que foi chamada a função printVetor, em que ela tinha parado exatamente nesse ponto, ela tem ainda o print a cumprir, ela vai cumprir esse print e ela vai mostrar então o vetor na posição 0, que é o número 1, não tendo mais nada para ser cumprido, ela também vai ser removida e vai voltar para a função principal, que vai poder chegar no return e encerrar, tendo ali como resposta, como resultado da execução desse código, os elementos ali 4, 3, 2 e 1. Agora, o que aconteceria se eu deixar os dois prints aqui? Um antes da chamada recursiva da função e um depois. O que você espera que esteja acontecendo nessa situação? Vai mostrar repetidamente valores? Vai intercalar valores? O que aconteceria nesse caso? Só para poder ver o resultado,
né, eu vejo que ele vai mostrar então o vetor de frente para trás e depois de trás para frente. Porque essa primeira chamada acabava mostrando os termos e depois chamando recursivamente. E no processo de desempilhar, que ele retorna para esse ponto aqui, onde ele tinha feito a chamada recursiva, ele tem que mostrar os valores do vetor. Mas ele vai mostrar do primeiro elemento da pilha, né, no caso, o último que foi colocado, e ele vai retirando com os últimos valores então do vetor e mostrando. Entender como isso acontece, fazendo um processo de teste de mesa, é extremamente interessante para realmente entender o recurso de recursividade, né, dessas chamadas recursivas diretas aí da função. E é isso. Finalizo aqui esse vídeo.